Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo da mensagem à era de Tiatira. Na última leitura, lemos das páginas 192 a 194. Vamos tentar fazer um resumo. O irmão Brana continuava falando sobre o mensageiro da era da igreja de Tiatira. E após falar de São Patrício, então o irmão Brana vai falar do mensageiro, que foi Columba. Columba nasceu na Irlanda do Norte, cerca de 60 anos depois da morte de São Patrício. E em voz audível, Deus o chamou para ser um missionário. E foi tão grande o seu ministério, e tantos milagres foram operados, que ele foi colocado na prateleira como sendo um dos 12 apóstolos, comparando ele com um dos apóstolos. E foi tão grande aqueles milagres que foram operados no seu ministério, que alguns estudiosos ali de Roma pensavam que os relatos eram exagerados. E em uma das suas missões missionárias, em uma de suas jornadas missionárias, ele se aproximou de uma cidade murada para ali pregar o evangelho. Porém, os portões estavam fechados. Então, São Columba orou a Deus para que ele intervisse. Porém, alguns mágicos da corte, alguns pagãos, começaram a fazer ruídos, a fazer barulho, para que a oração de Columba não fosse ouvida. Porém, enquanto Columba cantava um salmo, Deus elevou o volume da sua voz tão alto que tapou aquele ruído que aqueles pagãos faziam. E enquanto cantava um salmo, aqueles portões se abriram espontaneamente. Então São Columba entrou ali e pregou o evangelho naquela cidade. Em outra ocasião de sua jornada missionária, ele também foi impedido de entrar em uma vila. Então, quando retornava, o chefe daquela vila, após ver que seu filho estava gravemente doente, prestes a morrer, mandou que chamasse São Columba para que ele retornasse à cidade e orasse pelo seu filho. Então São Columba orou pelo seu filho e ele foi, naquele momento, curado. Então a vila foi aberta para que São Columba pregasse o evangelho, e ali aquela cidade foi evangelizada. E a pregação de São Columba se espalhou pela Escócia, também pela Irlanda e pelo norte da Europa. E a maneira pela qual ele evangelizava, a maneira pela qual ele difundia o evangelho, era que, talvez, o irmão Brana diz, 12 homens iam para uma determinada área, sob um líder, e ali eles edificavam uma cidade centrada no evangelho. Eles edificavam uma comunidade, uma cidade ali, baseada no evangelho, na Bíblia. E ali, estes homens eram pregadores, professores, carpinteiros. E daquelas civilizações baseadas no evangelho, surgiram grandes homens, grandes eruditos, grandes pregadores, grandes missionários. E São Columba foi o fundador também de uma grande escola bíblica na ilha de Rye, em frente à costa sudoeste da Escócia. Porém, quando ele chegou nesta ilha para fazer aquilo que eles faziam, edificar uma cidade baseada no evangelho, ele viu que aquela cidade era estéril e rochosa. Ali não tinha como plantar, não tinha como colher, ou seja, não tinha como eles obter o seu alimento. Porém, em uma mão, São Columba segurava a semente, e com a outra, ele levantava os céus e orava a Deus. E aquela cidade, aquela ilha estéril e rochosa, se tornou uma das mais férteis do mundo. E desta ilha centrada da Bíblia, saíram poderosos homens revestidos de sabedoria e do poder de Deus. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte:
Quem tem ouvidos, ou melhor, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Esta é a revelação de Jesus Cristo para esta era de Tiatira. A revelação da divindade à era de Tiatira é que Jesus é o Filho de Deus. Quando esteve sobre a terra, o conhecemos como Filho do homem. Quando esteve sobre a terra, ele foi o Filho do homem. O conhecemos segundo a carne como Filho do homem, como um profeta. Porém, agora, ele se apresenta como Filho de Deus durante as eras da igreja, e especialmente nesta era de Tiatira, e vamos entender o porquê a seguir. Ele foi, segundo a carne, conhecido como Filho do homem. Agora o conhecemos segundo o poder da ressurreição. Ele ressuscitou e tomou para si seu grande poder, e está acima de tudo e sobre tudo, para louvor de sua própria glória. Sua glória ele não compartilhará com nenhum outro. A sua liderança sobre a igreja ele não entregará a homem algum. Jesus Cristo, ele vê nessa cidade e nesta quarta era da igreja sua glória concedida a outro. Seus olhos são como chamas de fogo, ardendo em ira, em juízo, vendo esta cidade e também esta era representada nesta cidade, substituindo a ele por outro. Na cidade de Tiatira, aquela cidade pagã de Tiatira, os pagãos estavam reverenciando Apolo como filho de Deus. Como vimos anteriormente, Apolo era filho de Zeus. Ele era adorado como sendo filho de Deus. Apolo, filho de Zeus, sendo adorado em lugar do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo se apresenta aqui como sendo o verdadeiro Filho de Deus. Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Não Apolo, filho de Zeus, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é o verdadeiro. E seus olhos como chamas de fogo ardendo em ira, olham para esta cidade que o substitui. E esta cidade, que tipificava a era de Tiatira, simbolizava a era de Tiatira, ali também, naquela era de Tiatira, naquela era da igreja, havia uma substituição. Estavam substituindo o Filho de Deus, Jesus Cristo, e colocando um Papa no seu lugar. Os membros da igreja da era de Tiatira estavam exaltando o Papa ao lugar do Filho de Deus. E é isto que está na coroa tríplice do Papa, Vicarius Filii Dei, em latim, que significa em lugar do Filho de Deus. Eles estavam substituindo o Filho de Deus por uma liderança humana, por um homem, por um Papa. E Tomás de Aquino e Alvéros Pelágios falaram o seguinte acerca do Papa, para ver como foi esta substituição, como elevaram o Papa a tal nível que colocou Cristo de fora. Eles disseram: o Papa parece ser aqueles que o veem com olhos espirituais, não um homem, mas um Deus. Não há limites à sua autoridade. Ele pode declarar ser correto o que quiser e pode retirar de qualquer um seus direitos, desde que ele ache conveniente. Duvidar deste poder universal resulta em ser impedido de entrar na salvação. Os grandes inimigos da igreja são os heréticos que não aceitam o jugo da verdadeira obediência. Então vemos aqui, conforme a palavra destes homens católicos, que o Papa para eles parecia ser como um Deus. E aqueles que não concordassem com ele eram heréticos. Eles haviam substituído a liderança da igreja, que é o Espírito Santo, Jesus Cristo, por um Papa. Eles haviam colocado um mediador entre Deus, entre Jesus Cristo e os homens, porque a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, no plural. Porém, este Papa veio e alterou e disse que há um só mediador entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem, diz ele, há um mediador, que é o Papa. Entre o mediador, entre o homem e os homens, há um Papa.
Porém, o Papa de Roma mudou a palavra. Ele a converteu em um mediador entre Deus e o homem, não homens. Portanto, agora ele interpõe-se entre o mediador e os homens. Mas não há nenhum outro mediador exceto o Filho. O Papa anuncia a salvação através da Igreja de Roma. Porém, não há salvação a não ser através do Filho de Deus. Não é de admirar que os olhos chamejem em ardente juízo. Não é de admirar que os pés sejam semelhantes ao latão reluzente, enquanto ele se acha pronto para esmagar os reinos ímpios deste mundo, reduzindo-os a pó e poeira. Graças a Deus por estes fortes pés de latão. Eles passaram pelo juízo por nós. Eles agora são nosso fundamento, porque o que ele ganhou é nosso. Nós nos achamos identificados nele, em Jesus, o Filho de Deus. E o irmão Brana também diz, foi nesta era que presenciamos a ascensão do islamismo, que negava o Filho de Deus e decretava a morte a todos que se chamavam cristãos. Foi ali, naquela quarta era da igreja, que surgiu o islamismo, que nega o Filho de Deus. Então Jesus Cristo está falando a esta cidade e aos membros desta igreja falsa e a todos estes que negam o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.